Programa Edson. Fala, galera do Red Zone! É nós aqui outra vez! É nós aqui outra vez! É nós aqui criando problema para vocês! Aqui, Alexandre Amelini, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos de volta! Boa noite! Aqui Fernando Amati trazendo mais uma vez, mais uma semana, o programa feito por especialistas, trazendo os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, numa linguagem clara, fácil, descontraída, mas sempre, sem esquecer aquela dosinha de polêmica e acidez. Boa noite! Galera, vocês acham que tá fácil? Não tá não. Tem muita coisa acontecendo. Deixa eu me arrumar aqui que eu dei um pulo pro lado e o negócio ficou tudo torto. Vocês estão bem? Problemas técnicos. Problemas técnicos. Não, orelhices técnicas, né, cara? Orelhices técnicas, porque o cara aqui pôs o nome errado no programa e eu não estava conseguindo ativar, porque eu sou muito orelhudo. Mas é normal, não se assuste. Shit happens. Bom, galera, vamos lá. Vamos falar para vocês, dar uma geral. Hoje é dia 9 de junho de 2022, né? Na última semana, a gente falou para vocês de várias coisas malucas que estavam ao redor do mundo e nos assustou, né? Primeiro, vamos falar aquela máscara maluca que falava de realidade virtual que simulava sufocamento. A gente falou, que absurdo, né? O povo compra essas merdas. Tudo bem, é protótipo, mas tem nego inventando porcaria para vocês. Também falamos do Huawei e a ZTE ter sido boicotado com 5G no Canadá. A gente falou dos problemas que aconteceram com os totens lá nos aeroportos do Rio de Janeiro, que começaram a passar um monte de filme pornô e ninguém sabia por quê, né? Falamos também do Zero Day, falamos de problema de pessoal querendo responsabilizar o Banco Central querendo responsabilizar os bancos quando tiver fraudes, né, com relação a PIX, que ficou isso. PIX, conta de laranja. Isso vai virar uma bagunça danada, né? Porque se a gente parar para pensar, as coisas não são tão simples quanto parece. Você jogar a responsabilidade dos outros é uma coisa, mas aquela coisa, vai ter muita falação, muita coisa, vamos ver para onde que vai chegar esse negócio aí, né? Então, eu sou geral do que aconteceu. Não pensem que não mudou muito as coisas da semana para cá para essa, porque as coisas continuam a acontecer de forma destrambelhada. Mas antes da gente começar a falar das formas destrambelhadas e como acontece, vamos para a nossa super frase que nós descobrimos para essa semana para explicar tudo o que está acontecendo e a gente se resolver. Qual que é a frase da semana aqui, Fernandão? Manda para nós. Nessa noite, ativistas sociais abduziram nossos servidores. Desde então, nós estamos usando máscaras protetoras e, dessa maneira, garantiremos que não ocorrerá novamente. Estou impressionado. Não, a combinação é perfeita, né? É máscara protetora porque resolve tudo, né? É ativista social porque está agora na moda esse tipo de coisa. E abdução é só o que está faltando. Então, cara, sabe o que me chama a atenção? É que a gente está falando da máscara aqui, falando da semana passada, e essas frases, para quem não sabe, a gente sorteia, né? E a gente fala, ativistas sociais. Caramba, quem viu TV de ontem para hoje, está acontecendo um monte de merda pro mundo, né? Nosso presidente está nos Estados Unidos, então os caras estão falando um monte, tem carrinho na rua andando, a Amazônia! Engraçado, né? Que quantos anos a gente já tem? Meio século? A Amazônia está lá, vai meio século que estão falando mal da Amazônia. Tem muita grana naquele lugar, né? Por isso que está muita gente interessada, né, Fernando? Só pode ser, né, cara? Só pode. Não param de falar de Amazônia, cara. Toda hora. Mas vamos lá. Essa semana aqui, qual que é a coisa que a gente mais fala para o povo fazer, Fernando? O que a gente fala o tempo todo para as pessoas fazerem? Atualiza a máquina, atualiza o software, atualiza o roteador, atualiza o celular, atualiza o relógio. Exato, o tempo todo a gente falando isso. Pois é, agora apareceu uma mensagem
né? Essa semana aqui da ANAC, cara. Essa é legal porque é da ANAC, né? Então é a Agência Nacional de Aviação Civil. Então é sério, um órgão sério pra caramba, né? E ela está recomendando atualizações do software dos Embraer E-Jets de primeira geração. Cara, pô, por que a Embraer... Não, antes, por que a Embraer não está pedindo para fazer isso e está esperando a ANAC fazer? Primeira coisa que eu digo. Cara, assim, de novo, eu não sei se eu fico feliz ou se eu fico triste. Eu tenho que ficar feliz que eles vão fazer, né, a atualização. Ou pelo menos a ANAC está falando que na próxima manutenção, próximo release, tem que fazer, tá? O problema graças a Deus não aconteceu nada, não aconteceu falha nenhuma, que não teve, sei lá, desastre envolvido com esse tipo de coisa. Mas vamos contextualizar mais o pessoal aí. E aí os caras estão falando que o problema diretriz de aeronavegabilidade. Cara, quando fala de diretriz de aeronavegabilidade, não são coisas simples, não. É coisa séria com alguma aeronave que vai sair do chão para voar. Beleza. Então, os caras estão cobrindo a necessidade de manutenção dos sistemas dos jatos do E-190, E-195, E-170 e E-175. Né? Não é de 90 a 95, de 170 a 175 da primeira geração. E aí, segundo o que os caras estão falando, é uma combinação de fatores que pode levar a indicações errôneas de altitude para ambos os pilotos. Então, pera lá. Para a gente entender um pouquinho, vou dar um pouco de contexto para a galera. Quando você está no aeroporto, você está no chão, o piloto chega no avião, ele tem um botãozinho que ele gira no painel, que ele fala quantos metros do nível do mar ele está. Isso é imprescindível em todos os aeroportos, todo avião que vai sair do chão, helicóptero, vai sair do chão, drone, vai sair do chão, você fica sabendo qual que é o nível do mar. Então, se o cara está em Campinas, acho que é 832 ou 483, é um negócio, eu nunca sei que eu troco os números, tá? Mas assim, é para que você saia e não importa para onde você for, a sua aeronave vai estar medindo e passando a informação para você da altura que você está real do solo que está abaixo de você. Beleza? Lindo, maravilhoso. Então, se você tem leitura errônea disso, é avião dos Mamonas. Para quem não sabe, o Mamonas Assassina fez uma curva para um lado, falou, olha, tem uma montanha, pum, bateu, morreu todo mundo. É isso, né? E aí, nessa diretriz que a ANAC está comentando, foi constatado em campo de um caso de seleção não comandada em parâmetros de correção barométrica de ambos os displays primário. O primário, cara, o primário é o principal que você tem na frente do seu manche, devido ao design, arquitetura e comunicação dos dados do módulo. Gente do céu, esses aviões têm alguns anos já, só agora que viram isso. Assim, ó, a gente tem, eu acho que a gente está indo para um nível de sofisticação tecnológica, olha que nome bonito, né? Aonde a gente acaba abstraindo no dia a dia o quanto de automação e de programação tem no nosso dia a dia. Então, a gente está falando de, aparentemente, uma falha, tá? Eles vão mandar corrigir o software, fazer uma atualização, só que nós estamos falando de um avião. Isso podia ser num carro normal, podia ser num carro autônomo, podia ser num relógio, num aparelho de celular. Só que quando a gente fala de um dispositivo desse tipo, né, de um avião, a pergunta que eu faço é: quem são os profissionais que programam essas coisas para o avião? Quem são essas empresas? Eu tenho medo, porque a gente sabe, né, de experiência própria e vê no dia a dia que a gente tem pouco profissional qualificado para fazer programação segura, menos ainda programação em situações específicas como essa, né?
carro, avião, né? Foguete, sei lá, né? E qualquer outra coisa assim. E o mercado está precisando cada vez mais de profissional. Então a chance de um profissional ruim entrar, alguém pressionar e ele falar, vai, faz, e o cara faz, e fica para o próximo release, né? Para o próximo lançamento do produto, atualização do software, é um risco e risco de vida, né? Quer dizer, risco de vida é gravidez, é risco de morte. Porque, cara, se você parar para pensar, os caras estão até falando aqui na documentação, eles estão informando esse tipo de coisa, né? Ele fala lá, podendo interferir em tomadas de decisão em fases críticas do voo da tripulação. É óbvio, né? Eu falo assim, você está pousando o avião, ele fala assim, 60 metros do chão, ele, bum, bateu. Porque não está 60 metros, está errado. Né? Ele estava a 6 metros do chão. Então, tem você percebe um dos filmes do Bruce Willis, que o cara invade o sistema e muda o teto. É duro de matar um. É o 2. É o 2 que tem a neve. Exatamente. O cara muda o sensor, o cara perde a noção e vai e chapa, né? É claro, a gente está comparando agora um negócio que aconteceu no cinema, porém... Meus amiguinhos, tomem cuidado porque isso é coisa séria. Beleza, né? Eu achei legal, os caras estão mandando arrumar, mas, de novo, eu acho que isso aqui devia partir não da ANAC, né? Não tinha que ter o documento da ANAC, tinha que ter o documento da Embraer, quem fabrica o avião. Mas então, é assim, quem será que descobriu, né? Alguém deve ter descoberto, deve ter comunicado, e agora o órgão competente está pressionando. Do mesmo jeito que o Banco Central está pressionando os bancos, o órgão competente está pressionando o fabricante para falar, atualiza isso daí. Significa que no próximo carteirinha de vacinação do avião, né? No negócio de manutenção, vai ter que constar uma linha lá, foi feita a atualização do software também. Cara, algo tem que ser feito, né? Do jeito que tá, não pode ficar. Bom, menos mal descobriram, né? Mas me assusta. E mais uma vez nós estamos prevendo o que acontece. No final do ano passado, nossas previsões, nós falamos de problemas com vários sistemas e devido às atualizações e velocidade de desenvolvimento das tecnologias, muita coisa poderia pegar a gente de calça curta, né? Olha aí, mais uma. Essa daí eu acho que é previsão garantida para o ano que vem também. Eu acho que não vai parar tão cedo, não. Mas, enfim, vamos tocar o barco e ver o que acontece. Que bom que, por um lado, que a ANAC está avisando, né? Depois a gente verifica se a Embraer... A Embraer é um órgão sério pra caramba, cara. Eu acho que os caras devem ter avisado e isso aqui é uma redundância ou como ela tem o registro de todas as aeronaves, de repente a Embraer informa, para não ficar na mão do povão e criar tumulto, né? Joga para a agência reguladora entra em contato com as pessoas que tem, depois publica, né? Torna público, porque ela tem que mostrar que está trabalhando. Mas vamos dar tempo. Tomara que nenhum caia por aí, né? Deus me livre. A gente ri, mas é sério. Bom, continuando a nossa lenga-lenga dos problemas que acontecem por aí, ransomware parando cidades. Nós já falamos da Costa Rica. Costa Rica, semana passada. Já falamos da Costa Rica, já falamos do que os russos e ucranianos e a Ucrânia estão sofrendo, né, com um lado atacando o outro. Já falamos de inúmeros, né, comércios e fábricas pelo mundo que também estão sofrendo as coisas da guerra, porque existem hackers. Eu vou pegar a fábrica de pneu para não ter mais pneu para os veículos que estão invadindo meu país. Eu vou parar de fazer aquele lugar de comida para não chegar mais comida para as tropas. Ativistas. Mais reativistas, devia chamar, né? Porque os reativistas, cutucou, eles estão atacando, tocando terror. Bom, nessa pegada aí, né? Palermo, a cidade puta, velho, até parece que é piada pronta, né, cara?
Palermo desligou todos os sistemas para parar com o cyberataque, né? Cara, acho que o cara leu o que aconteceu na Costa Rica. Começou a acontecer alguma coisa estranha para dizer: desliga tudo, mamma mia, cazzo porca cane, pau, desligado. Alexandre, é assim, ó, a quinta mais populosa cidade da Itália, 1,3 milhões de pessoas, recebe 2,3 milhões de turistas por ano. Daí, assim, parou, ficou mais de 3 dias parado, todos os sistemas impactando, tanto o turista quanto o cidadão. Os portais estavam todos parados, todos os portais. E daí começa a confusão, né? Cara, monitoramento deles é tudo feito por vídeo, ficou parado. A central da polícia, os serviços municipais. Parou a cidade, bicho. Parou a cidade. Mas olha isso aqui, olha que legal, entendeu? Você, turista, que está indo lá viajar, você quer comprar um ticket para ir no museu, o site não funciona, então você não pode ir no museu. Né? Daí, você quer ver o horário que vai sair o trem, não sabe. Não sabe, porque o sistema está fora. E daí o mais legal, né? Você quer estacionar o carro, e você é um cidadão de bem, você quer comprar o ticket do parquímetro da Zona Azul, né? Não tem o sistema. Então o pessoal não estava conseguindo entrar no centro histórico. Tudo isolado. Tudo isolado. O mais interessante, a notícia fala, né? A notícia é do dia 2, e ela fala assim: vamos manter vocês informados. Não tem atualização na notícia também. Então, eu não sei como é que está o estado lá, mas, de novo, está ficando frequente. E nós não podemos nos acostumar com esse tipo de coisa. Costa Rica, Palermo agora, entendeu? Para onde vamos chegar? Caramba! Parabéns, Palermo. Mas então, é assim, de novo, o que a gente vê, que eu acho que existe a síndrome do vira-lata, né? A gente vê as coisas acontecendo aqui no Brasil e a gente fala, aconteceu com o Ministério da Saúde, nós somos ruins e tudo mais. O que a gente está mostrando aqui agora é uma situação que está acontecendo no mundo inteiro. Então, Itália está na Europa. Você podia falar, nossa, né? É uma cidade europeia, primeiro mundo. Tá? Exato. De novo, entendeu? Então, é no mundo inteiro. Não adianta a gente ficar com síndrome do vira-lata e falar, o Brasil é ruim. Não, tá? Existem problemas aqui que a gente sabe, que a gente comenta e que sim, a gente aponta o dedo. Porém, a gente está vendo problema acontecer no resto do mundo. Né? Eles não sabiam se era ataque de negação de serviço ou se era ransomware que tinha invadido as coisas. Até o momento da matéria, né? E até hoje na matéria que eu li. Eu vou além. Os caras entraram em pânico e saíram desligando as coisas, cara. Então, é assim, na hora do desespero, eu acho que toda ação é válida. Porém, se aconteceu alguma coisa, tá? Deve ter tido omissão de alguém, talvez do governo, que não investiu corretamente. Aqui no Brasil, a gente está, infelizmente, acostumado a ver esse tipo de coisa. Na Europa, e país que vive de turismo, entendeu? É bizarro esse tipo de coisa. Costa Rica vive de turismo. Bizarro, entendeu? O investimento, de novo, senhores governantes, tá? Contratem gente competente, tá? Em vez de contratar o show do sertanejo preferido, tá? E pagar milhões, porque infelizmente o povo prefere, em vez de saneamento básico, show do seu sertanejo, né? Às vezes vale a pena escutar, às vezes eu acho que vale a pena fazer o certo. Buzina para ele também. Vou dar um detalhe para vocês que pouca gente sabe. Essa semana aqui, para piorar, e aí, de repente, eu posso até tentar explicar, a gente precisaria entender se aconteceu em outros locais na Itália. Mas teve eleição, cara.
Teve eleição. Então por isso o pessoal está comentando de possível ataque de negação de serviço, porque mais uma vez pode ser os ativistas. Reativistas! Está tendo eleição do referendo novo na Itália e termina amanhã, até dia 10. Então, entre 1 e 10. Pensa assim, começa dia 1, os caras começam a planejar o ataque, dia 3, 4 começa já a estourar o problema e está no ápice agora, então, né? A gente precisa ver. Bobear tem outras cidades que também foram, né? Mas Pode então, até ter sido atacado e não teve sucesso, mas tiveram sucesso em Palermo. E aí vamos lá. Do mesmo jeito que a gente está falando de alinhamento planetário, olha a mensagem que a gente acabou de receber vindo do Paraguai. Olha ali. Vamos lá. Aqui na minha cidade, os município onde a gente paga impostos de carro, mas tem computador com Windows 7. Nossa! Exatamente. Nossa. No Paraguai, as prefeituras usando o Windows 7. Nós já comentamos aqui no programa, tá? O Windows 7 é uma versão de Windows que a Microsoft não suporta mais. Então, não tem mais atualização de segurança. Você pode acender uma vela, você pode pedir por favor, a Microsoft não suporta mais esses equipamentos. E daí, a chance de alguém invadir é muito grande. Então, se não aconteceu, mantenha a vela acesa, tá? Mas, para alguém assoprar... para o Paraguai também. Usina para o Paraguai. Então, o Paraguai, o Banco Itaú do Paraguai sofreu ataques no início da semana. Né? A Itália está acontecendo esse negócio, teve um monte de problema, Costa Rica com um monte de problema, Brasil. Bom, gente, a gente está cansado de falar, né? Como é que é? Em vez de chamar o seu cantor favorito para fazer graça para o público, vamos gastar um pouquinho com segurança, né? Equipamento, profissional que presta, né? Custa nada. Porque é muito mais caro isso aí. Eu diria que hoje em dia, tá? Não só saneamento básico, energia elétrica e tudo mais, mas cibersegurança, tá? É infraestrutura crítica. Porque nós sabemos que o governo, todos os governos estão digitalizando tudo, tá? Para você comprar, sei lá, passe de ônibus, para pagar imposto, é tudo através de digital. Então, se eles não tomarem conta disso daí, eles acabam acontecendo, que nem a gente comentou com a Costa Rica, a gente está vendo aqui agora, perde totalmente o controle. O cara não pode entrar no centro histórico porque não consegue pagar. O cara não consegue pegar um ticket para estacionar legalmente, que a impressora não funciona. O cara não consegue ir no museu, fonte de renda, porque o sistema parou, né? Temos que parar de jogar culpa em quem não tem culpa. O sistema não tem culpa. É isso aí, galera. Isso é sério. Isso vem acontecendo mais de uma vez. Muito mais de uma vez. A gente toda semana traz notícia para vocês referente a alguma coisa semelhante. E tem mais, né? De novo, né? Essa semana aqui, eu fui atacado, né? Mais de uma vez com spams de WhatsApp. A gente já havia falado em alguns programas atrás que existem spams. O novo spam está no WhatsApp, né? Que não é mais e-mail. O pessoal fica mandando por WhatsApp, né? E eu recebi vários informes, né? Oferecendo trabalho. Promessa de trabalho remoto com bom pagamento, com pouco tempo na frente do computador. Nada mais é do que aquilo que a gente está falando também em alguns programas atrás. Você se transforma num bot, né? Um robozinho para ficar clicando e acessando as coisas, dando ponto para os outros. Mas o que ninguém está falando é que de um bom tempo para cá, acho que foi no final do ano passado, né? Que a gente pegou, acho que iniciou em dezembro, janeiro, alguma coisa assim. A mídia, que é a dona do WhatsApp, começou a ter a possibilidade de você fazer envio de dinheiro para pessoas via WhatsApp. Eu nunca testei,
Não tenho coragem de testar. Oh, vamos testar. Vamos pagar um pastel um pro outro aí. Mas eu mando para você mandar para mim. Se ninguém receber, né? No máximo é o pastel que você vai perder. A Coca fica por minha conta. O problema não é esse, Fernando. É que na hora que você ativa o bagulho, eu acho que você tem que colocar uma conta. Ó. Não, vamos fazer o teste. Olha lá, na semana que vem. Forma de pagamento. Estou testando agora. Estou mandando para o Sagrado do Pastel. Ele pede para adicionar a forma do pagamento. Não, mas o meu celular está usado e não vou poder pegar. Agora veio o problema. Já peguei o problema aqui, ó. Você precisa deixar cadastrado um cartão de crédito ou débito. Mas e como é que eu recebo? Então, vai virar tipo um Pix que vai para você. Mas então, o Pix no meu número de WhatsApp. Não, vai receber pelo WhatsApp um código. Aí você pega esse código e você põe na sua conta. O banco reconhece para sua conta. Não, vamos testar isso daí depois. Não, eu quero saber quem é que ganha com isso, cara. A verdade é essa. Quem é que está ganhando? Alguém está ganhando. Mas por que então, não botar um serviço que ninguém ganha? O mesmo esquema de máquina, adquirente, toda aquela história lá. Eu não vi nada de PCI ultimamente falando sobre Facebook ou a mídia. Essa daí é uma boa, hein? PCI no WhatsApp, cara. WhatsApp, Facebook, olha a pancada. Parou para pensar? Então, vamos testar isso mais a fundo. Mas já está acontecendo, tá? Muita gente recebendo spam, dizendo que tem um serviço muito fácil, muito barato, para você colocar dados. Então, são vários golpes juntos. A pessoa tenta pegar seus dados, a pessoa tenta pegar o seu clique, né? Você acessando informações de outros lugares, e ainda tem essa coisa a mais, que estão forçando você a fazer transações de valores através do WhatsApp. Então, cuidado. O que a gente fala é sempre assim, né? Cautela, canja de galinha não faz mal para ninguém, não é mesmo, Fernando? É só seguir a premissa, fiquem espertos, não saiam clicando qualquer coisa e vamos em frente. Beleza? Tem mais alguma coisa? Alexandre, os pagamentos do WhatsApp Pay são certificados PCI DSS 3.2, tá? Sério. Então, tem matéria no PCI, no WhatsApp falando isso daí. Vamos ler depois, com calma. Tá vendo? Aí tem, né? Aí tem. Isso daí veio junto, cara. A gente até tem que prestar, podemos até falar mais detalhado na próxima semana, mas isso vem junto com o Facebook Business, que os caras estão fazendo. Inclusive, tem uma mulher atrás de mim no Facebook, até não poder mais, por causa do site das coisas sobre rodas, também do negócio de carro do V8. Então, a gente está tentando ver, só que, não, por enquanto, é tudo especulação. Então, tem que ver direitinho para saber onde que vai parar essa história. Estamos jogando a isca, vamos ver que peixe que a gente vai pegar. Né? A verdade é essa. Bom, tocando o barco, outra notícia, que eu achei legal essa notícia aqui. Não sei se você tinha esquecido dela, Fernanda, mas... Esqueci. Essa notícia é muito legal, cara. Vamos dar uma geral para vocês entenderem. As redes de computadores, ela não é simplesmente um negócio que não tem fim. Tem fim, sim. Né? Tem limitações, sim. Então, todo mundo é elencado em cima de números de IPs. Né? E esses elencado IPs... é uma palavra bonita que você usou, elencado. É elencado com números de IPs. Então, você vai ter seu endereço formado por octetos. Bonito falar essas coisas, né? Não, para. Não, é muito complicado. Não, você tem que explicar de novo. Você tem que explicar para mim, entendeu? Tá, explicar para minha avó. Então, avó, o negócio é o seguinte. Eu tenho endereço, só que esse endereço eu não posso pôr só a rua. Então, eu ponho 3 numerinhos para identificar... 4 números. Calma. 3 numerinhos para me explicar como se fosse o país,
depois mais 3 numerinhos para falar qual que é o estado, mais 3 numerinhos para falar qual que é a cidade e outros 3 numerinhos para explicar qual que é o bairro que a senhora mora. Né? Melhorou? Gostei. Melhorou? Então, assim, juntando esses 4 conjuntos de 3 numerinhos que variam de 0 a 2, 5, 5, certo? Você faz uma pancada de combinações que são vários endereços espalhados pelo mundo. Beleza. E aí, as pessoas compram grupos desses endereços para colocar as coisas deles. Então, isso estava sendo utilizado há anos. Vamos lá, só para contextualizar as pessoas, é assim, por mais que a gente use nomes, então a gente fala lá, sei lá, www.redzonearea.com, www, nome do seu banco favorito.com.br. A comunicação é feita por esses endereços, igual o Alexandre explicou. Quem é que possui esses endereços? Tá? Esses endereços, existem os endereços que são os públicos, existem os endereços que são os particulares. Os endereços públicos, quem é que tem? São os grandes provedores. Então, aqui no Brasil, a Embratel, a Telefônica, né? Os provedores de telefonia celular, todos eles foram num determinado órgão e falaram assim, olha, eu preciso porque eu vou prover serviço, tá? Tem aí para me oferecer? Tem. Por quê? Porque cada vez que você vai navegar, você tem que usar um endereço desse tipo, né? E daí chegou uma hora que os endereços, né, como o Alexandre falou, existe uma quantidade limitada, existe vamos dizer assim, um pedaço que foi designado para o Brasil, assim como tem outros pedaços ao redor do mundo, e é assim que eles sabem da onde você está vindo, da onde você está navegando, tá? Ou para te dar acesso ou para te bloquear. E daí o que acontece? Algumas empresas, tá? Algumas empresas, eu digo até que empresas pequenas, falaram assim, nossa, vamos chegar para a Embratel, que tem esses IPs, ou para a instituição que seja, e vamos pedir um monte que talvez no futuro a gente vai usar. E daí eles acabaram acumulando vários endereços, várias empresas, não somente Brasil, eu estou dando um exemplo de Brasil, efetivamente, né? E agora, né, acabaram esses endereços. Tá? A gente está falando do que a gente conhece como IP versão 4, IPv4, que, como nós falamos, são 4 pedaços de coisa. São endereços que a gente chama de 32 bits, certo? Então, a gente tem uma pancada, um espaço grande desses endereços, só que como muita gente comprou um monte no início, e ainda mesmo depois do início, porque tem gente que compra sem saber, compra um monte, sem saber o poder que isso representa e o tamanho que isso representa, começou a diminuir a quantidade de possibilidades de você oferecer esses endereços. Então, esse IP versão 4 estava acabando, e eles criaram o IP versão 6. Há muito tempo. Há muito tempo. Só que esse não pegou. Não é que não pegou. Eu não sei se é porque é mal divulgado, eu não sei porque se as pessoas não sabem utilizar, né? Por muito, assim, ele permite uma coisa, assim, várias outras coisas que o IP versão 4 não tem, né? Então, o que acontece? Com a lentidão de crescimento das pessoas se adaptarem a esse IPv versão 6, né? E essa quantidade absurda que foi distribuída dos IP versão 4, o pessoal falou assim, ó, já que o negócio está muito lento, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma revalidação do que foi distribuído do IP versão 4, pegar de volta para poder redistribuir. É uma atitude ousada, eu diria, Fernanda, porque assim, como vamos falar assim, o movimento sem IP. Mas então, é assim. Não, é legal, porque vamos semelhar as coisas. O cara tem um monte de latifúndio e tem um monte de gente querendo terra. E aí o povo começa a invadir. Aqui ninguém está invadindo. Só que o povo chegou e falou assim: não, para, você está com muito. Vamos dividir? É louco isso aí, cara.
Mesmo tendo outras possibilidades tecnológicas, vamos dizer assim, né? Eu acho que a ideia é muito boa. Eu acabei de dar uma olhada aqui, o IPv6 foi introduzido no mundo em dezembro de 1995, faz 26 anos. Só que daí não existe como, né? O IPv6, para vocês terem uma ideia, enquanto o IPv4 a gente conseguiria, sei lá, falar quantos bilhões ou quantos milhões de endereços tem, o IPv6 dá para ter um endereço IP cada formiga do mundo, tá? Então, tem muito endereço disponível para todo mundo. Só que a configuração não é tão trivial e virar essa chave depende da possibilidade do equipamento suportar essa nova tecnologia. Então, não é tão simples, tá? Você conseguir mudar tudo isso do dia para a noite. Você apagar um lado e acender o outro. E a gente continua convivendo com os dois. Porém, sim, super ousadia, mas super interessante. Você não está usando, vamos dar para quem precisa. Muito louco isso daí. Sabe o que eu acho muito bacana também? Esse ponto que você falou de equipamento, eu acho que é a maior barreira para o IPv6. Porque o que acontece, cara, você montar a estrutura de rede de uma grande companhia, de uma cidade, de um órgão público, de um país, é super complexo. A gente está batendo bastante coisas de rede esse programa, porque a gente tem uma surpresinha no final aí para vocês verem. Mas, assim, é interessantíssimo isso. É interessantíssimo, porque você pega uma empresa grande, você investe milhões, que não é barato, para montar sua rede em cima de IP versão 4. E aí você percebe que o IPv6 poderia ter sido melhor. Só que o equipamento é muito mais caro. Ou quando não é mais caro, escolher errado também. Por isso que a gente... especializada. Se a gente vê a desgraça acontecer com esse, que é mais simples, imagina a hora que colocar o outro que é mais complexo. Exato. Então, cara, em vez de pegar um IPv6, esses já equipamentos que têm mais capacidade para poder trabalhar, não, gastou dinheiro com o IPv4. E aí o cara fala assim, não, mas por que a gente não usa IPv6? Aí o cara fala assim, Congela. Aí vai fazer o quê? Não sabe explicar. É tão diferente assim? Tem diferença. Mas daria para uma empresa utilizar o IPv6 normalmente? Nós dois vaca de presépio aqui, ó. Sim, exato, senhor. Total. Né? Então, por que não fizeram? A gente não sabe, né? E também não tem como saber. Mas o mais legal é eles perceberem que o negócio está mesmo desandou, está muita gente ocupando endereço sem ter necessidade, e paga, né? Pior que ele paga. Ele tem um valor de manutenção disso daí. Não é assim, é meu e fico pro resto da vida. Eu acho que tem custo, não tem, Fernando? Tem custo. Eu não lembro, assim, eu participei disso daí no começo da internet, quando eu trabalhei em provedores, então eu lembro do processo para solicitar e tudo mais, e depois eu não acompanhei mais, entendeu? Eu realmente não sei. Ricardo, né? Não é da Nick BR? Você precisa pegar um dia ele e chamar ele para trocar uma ideia sobre isso, né? Porque é estranho, tem bastante e é estranho. Então é isso, essa notícia chamou bastante atenção porque é muito ousada a pessoa chegar para quem tem muito e falar, libera porque a gente está precisando. Não, mas eu acho que não é nem quem tem muito, Alexandre, porque assim, ó, quando a gente pensa, né, no básico, que seria a classe C, né, são 254 endereços, não é muito, mas para você montar um provedor só seu, tá, você precisa de bastante. Não, você precisa de um. Daí, quando eu penso numa empresa de telefonia que tem que, teria que dar um para cada usuário, a necessidade é totalmente diferente. Então, o que você está fazendo com isso? Tá? Empresa A. Tá? Ah, mas eu tenho 1.000 pessoas trabalhando para mim. Essas 1.000 pessoas vão usar um outro tipo de endereço, tá? E esse endereço público, com 1, 2, 4 no máximo, você sobrevive. Cara, quantas empresas a gente está acostumado a ver que tem lá
300 mil, 200 mil endereços, e aí você vai verificar a rede do cara, ele tem 10 servidores. O cara não sabe nada, é exato. Então é a falta de profissional competente de infraestrutura em rede. É isso que a gente está falando. Verdade. Bom, é legal. Vamos acompanhar, porque essa notícia eu achei bem bacana e essa me interessou. Lembrei dela, falei, tem essa aqui, vamos falar disso que é legal. Bom, voltando à nossa querida guerra dos tomadores de vodka, isso é de todos, né? Porque o cara que está lá na Ucrânia também toma vodka. toma bastante vodka. E russo sendo russo, tem as coisas que começam a acontecer. Começou a aparecer os valores que a Rússia está gastando com VPN. Né? Mas por que VPN? Porque os caras estão sem rede, cara. Eles não têm internet para ficar ali usando. Eles têm coisas focadas para a guerra. E tem outras sendo atacadas. E aí eles estão bloqueados pelo resto do mundo. Pode falar. Volta. Para quem não está familiarizado. VPN. O que é uma VPN? VPN é uma rede privada virtual. O que acontece? Eu usando um serviço desse, estando aqui no Brasil, vai aparecer é como se eu estivesse em outro país qualquer. Em alguns serviços me permitem escolher qual país que eu quero, abre aspas, aparecer. E é como se eu estivesse dentro do buraco de minhoca aqui do Brasil e eu fosse aparecer lá nos Estados Unidos. A ideia é essa daí, só que digital. E daí, como a Rússia está sendo bloqueada, né? A Rússia sanções em cima de sanções, em cima de sanções, em cima de sanções. Mas o mais engraçado é que ao mesmo tempo que ela está bloqueando, como a gente viu no começo, né, no começo da guerra, a gente tentou acessar os sites da Rússia e estava tudo bloqueado para brasileiro, né? Eles estavam bloqueando, mas eles também, por causa da guerra, estão sendo bloqueados, sofrendo esse tipo de, como a gente contextualizou, que coisa fofa, né? Na notícia anterior, os endereços IPs, eles são regionalizados. Então, a pessoa chega lá e fala, não quero que a Rússia acesse meus dados. Puf, ele aperta o botão lá e quem é da Rússia não pode mais ver aquele conteúdo, independente do tipo de conteúdo. Se é compra, se é filme, se é remédio, não interessa. E daí, usando esse serviço de VPN, tá? O russo, ele consegue aparecer, né, virtualmente em um outro país e consumir aquele conteúdo que ele está querendo. E daí a gente volta aqui, né, falando que os cidadãos estão gastando milhões de rublos. Mais de 800 milhões. Quanto que dá isso daqui? Em reais, 61 milhões de reais. Tá? Só que é o seguinte, só com 236 contratos novos. Porque é caro, cara. É caro. Os caras estão cobrando mais caro do russo. O cara fala assim, quanto custa essa VPN? Eu vou pagar 50, 100 dólares por mês. 150 anos, sei lá. Só que agora, meu amigo, você é russo. Para você é mais caro. Isso daí é que todo mundo tá correndo risco, né? O provedor está correndo risco também de ser bloqueado, de ser imposto algum tipo de sanção nele. Entendeu? Isso aí são 236 contratos só de agora, do final de fevereiro para cá, do início da guerra para cá. Aí você fala, pô, mas 236 contratos é pouco. Não é isso. É que é caro. A maioria desses contratos está na mão das estatais russas. Opa! O governo? E daí governo, como a gente já sabe, né? Não muda nada, vamos acabar com a síndrome do vira-lata, entendeu? Estatal russa gastando 61 milhões de reais em 236 contratos, tá? Para acesso à internet de outros países. Quem é que vai pagar isso daí? Fala para mim. O povo que não tá na casa dele e não está tendo acesso em nenhuma internet. Não é verdade? Cara, é mais uma vez a porca torcendo o rabo para quem tem menos grana, né? Então, é uma situação ruim.
que vai acontecer? O povão vai sofrer, vai ter mais problema, vai ter mais gasto, vai acabar a guerra, que já é um gasto de dinheiro absurdo, né? Vai ter um montão de rolo para resolver, e um deles vai ser o quê? A porcaria das VPNs que foram gastas com o governo. Quem mais gastou foi o governo vai pegar o dinheiro de quem? Aumenta o teto, Alexandre, aumenta o teto. Muda o botãozinho do barômetro lá. Que coisa mais absurda, cara. Bom, enfim, vamos continuando nossa bagunça. Outra coisa que vem acontecendo bastante, que é uma fraude, que isso não é só Brasil, não. É que no Brasil, o crime organizado no Brasil, ele tem que ser estudado como coisa de NASA, porque é muito mais cretino. É muito mais cretino, né? Aumentou demais as fraudes de pagamento por aproximação, né? O que é pagamento por aproximação, gente? NFC. O que quer dizer NFC? Você lembra, Fê? Near Field Communication. Near Field Comunicação de campo próximo. Próximo. De campo próximo. O RFID, ele tem, acho que é 53, deixa eu ver, acho que eu tenho isso anotado em algum lugar, 13,56 MHz, ou seja, 10 centímetros. É um campo de acesso de 10 centímetros. Então, se você estiver próximo desse 10 centímetros, você pega o seu cartão de crédito ou o celular que você ativou, que tem a carinha do seu cartão de crédito, você chega perto da maquininha, pau, pagou a maquininha. Ah, mas então como que o cara está tendo fraude? A fraude não é aí, meu amigo. A fraude é o crime organizado cretino que nós temos, que é punk. Os caras são punk. Os caras, eles forjam empresas com documentos falsos, com tudo falso, faz uma empresa. Aí ele solicita um monte de maquininha de cartão para as que estão oferecendo cartão, que faz as vendas por cartão. Aí eles contratam um monte de tranqueira e os caras catam esses maquininha de cartão e saem pelos metrôs, muvuca na cidade, ponto de ônibus, e começa a encostar as maquininhas nas bolsas das pessoas, no bolso das pessoas, porque se você tem um cartão que ele está ativado, né, o NFC para fazer a venda por aproximação tem que estar ativado, mas se ele está ativado, normalmente ele não pede 100 até 50, 30, né? A graninha muda assim de um pouquinho de um lado para o outro. Na hora que você chega perto, está ativado, plum, R$50 foi embora. Ele dá um tempinho, encosta de você, de novo aquela balançada do ônibus, plum, mais R$50. Dá mais um tempinho. Por que eu estou falando de dar um tempinho? Porque se eu faço 2 vendas em seguida, a própria operadora ela corta, a entidade bancária ela corta, porque ela dá a impressão que foi erro, né? Só que nessa de 50, 50, 50, você pega uma viagem de ônibus de meia hora, o cara te leva 350 pau, né? E por que é de 50 50? Porque se eu pôr um valor mais alto, pode pedir senha. E aí o cara vai ter que mostrar a maquininha no ônibus para desfazer aquela compra para deixar pronta para outra. Percebem a sacanagem que os caras fazem? O que faz com esses caras, Fernando? Tem solução? Tem solução, não tem, Fernando? Não, tem. Vamos lá. A primeira é o seguinte, por exemplo, eu uso, tá? Em todos os meus cartões, um envelope de prateado, é um envelope metalizado, né? Que ele protege contra esse tipo de coisa. Então, por mais que o serviço de sem contato, né, o serviço de aproximação esteja ligado, se alguém se aproximar da minha carteira ou se encostar no cartão, não faz nada porque esse envelope protege. Então, eu sou um humano normal, o que eu faço? Faz um envelope de papel alumínio, tá? Pega o papel alumínio, faz um envelopinho e põe os seus cartões de crédito dentro. Vai funcionar. Vai funcionar. E é assim, se você não tem o papel alumínio, se você não põe... Onde você compra esse envelopinho? Você compra nessas lojas de internet, vem da China, vem da esquina. Eu comprei do Mercado Livre, eu não sei nem qual foi o vendedor, né? Mas eu acabei comprando
e acabou virando febre para vários, sei lá, parentes e amigos que viram, acharam a ideia super interessante. E você está protegendo o cartão, então o cartão não fica ralando ali o dia inteiro, né? E alguma coisa assim. E dois, você ainda está protegendo contra um golpe desse tipo. Existem carteiras e bolsas que já têm esse forro para impedir que isso aconteça. E tem outra sacada também. Qual que é outra sacada? Você deixar desativado, né? Porque você já tem o seu aplicativo da sua entidade bancária, do seu banco, que você vai lá e fala quanto que você vai querer gastar, se você ativa, se desativa. Tem gente que aparece o cartãozinho na tela do celular, ele aproxima o celular, o relógio digital. Para quê? Para fazer a compra. Se você tem a opção de ligar e desligar. Então, essa é outra possibilidade. Fora isso, é prestar atenção, gente, né? Se eu estou no ônibus, alguém vai me encoxar, eu vou dar um pulo, né? Agora tem gente que não. Acho que o negócio tá bacana, né? E aí, pronto, que o ônibus tá cheio, pronto, o cara tá só tirando dinheiro da sua conta. Sacanagem, cara. E sem prazer. Isso que é a pior parte. É o sem prazer. Cara, existe segurança além do cartãozinho para ser utilizado, Fernando? Cara, eu realmente não sei. Assim, antigamente eu acho que... antigamente não. Foi o que você falou. Os valores baixos, eles acabam passando. Mas eu acho que conforme você começa a usar isso daí, as empresas de cartão, elas começam a ver que o seu perfil vai aumentando e começa a liberar mais crédito para você gastar dessa maneira. Então, você pode fazer uma compra de supermercado, gastar, sei lá, R$300 e passar o cartão por aproximação e ele aceitar. Porque e você podia não atualizou. ser Você não atualizou uma fraude de 300 de uma pancada só, entendeu? Cara, assim... Na teoria, existem várias camadas de segurança que podem te proteger. Aquilo que já falamos uma aqui, se o cara aparece 2, 3 compras na sequência, muito próxima, o banco não reconhece. O banco ele pede a senha se for um valor maior que o normal, né? Ele tenta colocar alguns aplicativos, tenta colocar protocolos de segurança para validar que você é você, sua conta é você mesmo. Tá? Mas, cara, a grande sacada do Near Field Communication, traduzindo, né? Que nós falamos que é comunicação de campo próximo, né? A grande sacada é essa. É você fazer muito rápido, porque dá em pouco espaço. Ninguém ia imaginar, na capacidade humana, da sacanagem do crime organizado, de um lazarento arrumar a maquininha e sair colando com os caras por aí, velho. Isso é surreal, cara. Não, exato. E daí, assim... tem algumas empresas estão abolindo a maquininha e estão fazendo a maquininha virtual direto no celular. Tá? Então, de novo, o risco continua. Se você tiver a possibilidade de colocar a peça senha sempre, tá? A hora você encosta o cartão, ele lê a primeira parte que ele precisa ler e daí ele vai precisar da validação via senha para sua compra ser efetuada. Fiquem espertos, tá? A verdade é essa, fiquem espertos. A tecnologia ela é boa, é para ajudar, é para ser rápido, só que não tem jeito. Tem algumas coisas que precisa de você estar mais atento, né? Não adianta jogar a responsabilidade só para os outros, né? O banco ele já se preocupa em ter cartõezinho sim, né? O chipzinho cada vez mais rápido, mais protegido, equipamentos melhores, as maquininhas sendo melhores, tá? Mas o que demora não é você encostar no cara, o que demora é a comunicação da maquininha, que é via telefonia. A leitura do cartão é muito rápida. É você apertar o negócio para abrir seu carro, que também é o mesmo princípio. É você encostar aquele tagzinho num portão para você abrir um portão. É você encostar o seu crachá numa catraca para abrir a catraca, né? Então o princípio é mesmo, é a aproximação e a leitura. Aí me perguntaram outro dia assim, não, mas e quando a gente está passando no pedágio? É a mesma coisa? É diferente. RFID de um pedágio tem um amplificador em cima da pista que ele emite o sinal para baixo com a potência X
e o carro, por passar, faz um looping com aquele chipzinho que tem no para-brisa do teu carro, e ele reconhece o número que passou e faz a cobrança. É outro princípio. É parecido com o de loja, quando você vai sair da loja e pi, 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 pi. Entendeu? Tem uma coisa magnética que transmite junto com a radiofrequência uma combinação de números que vai fazer o débito depois. Ah, mas tem fraude. Cara, você vai botar onde? Vai colar na testa, vai ficar passando em volta do pedágio para ver se vai dar dinheiro na sua conta? Não é, é outro princípio. A maquininha e o cara encostar em você é muito mais perigoso no momento. Se preocupe com isso. Papel alumínio, procure nas lojas a compra do envelopinho que você vai estar bem. Fique atento, tá? Continuando essas maluquices aí, a Google, cara. A Google apresentou uma super instabilidade terça-feira no Gmail. Ninguém soube explicar. Ninguém soube explicar, né? Mais de 1,5 bilhão de pessoas impactadas no mundo. Ninguém conseguia acessar e-mail a partir das 8 da manhã da terça-feira. Já voltou ao normal. Só que o que aconteceu? Não sabemos. Alienígenas tomaram nossa base de dados. Né? Então, esse daí a gente vai deixar acontecer para ver se aparece mais informação. Por enquanto, não sabemos qual foi o motivo. Mas aconteceu? Sim, aconteceu. Desde manhã já estava normal. Mas terça e quarta foi uma bagunça. Muita gente reclamando para o mundo inteiro. Essa é a novidade. Não percebi nada. Sorte é minha. Eu também não tive. Pelo micro, pelo celular eu tive. Interessante, interessante. Então aí, de repente, precisa ver qual que é o backbone que faz como é que eu dizia? De repente não é nem a Google, é alguma coisa que aconteceu. É a Google, mas é algum produto de cloud que deu problema e por isso que eles desviam o assunto, né? Porque tem outros, não está funcionando aqui, ele vai pegar o próximo. Então, o impacto acontece? Acontece, mas é resolvido com os acertos. Se a gente descobrir, a gente traz para você. Outra notícia legal que a gente vai dar para vocês é que está iniciando hoje um Capture the Flag. O que é Capture the Flag? São exercícios que fazem na internet, né? Patrocinados por uma empresa que faz tem equipamentos e produtos que fazem análise de segurança, né? Eles podiam patrocinar a gente, né? Mas eu não podia, né? É a Tenable, vamos falar, é a Tenable. Né? E a Tenable começou hoje um CTF. E o que é o CTF? O CTF é isso daí, são vários desafios que as pessoas que conhecem um pouquinho de segurança de computadores, elas tentam passar por esses desafios para conseguir pontos. É um jogo, uma brincadeira. E assim, o Capture the Flag, então, é a captura da bandeira. Né? Tem vários jogos desses que o pessoal gosta de jogar online, que são 2 times, e você tem que correr no campo do inimigo e pegar a bandeira do inimigo para você ganhar o ponto. Aqui, a situação é muito parecida, porém, são vários computadores, tá? E vários desafios, jogos, vamos chamar assim, que você tem que passar por esses desafios ou invadir computadores específicos, tá? Que fazem parte do jogo, e você ganha uma bandeira. Só que essa bandeira não é uma bandeira física de pano ou qualquer coisa assim. É uma frase que você desculpa, tem que colocar no sistema depois para validar se você pegou a bandeira certa. Né? Mas a ideia é essa. É um jogo. E é legal, cara. É desafiador, né? É desafiador. É muito interessante, assim, eu já conversei com várias pessoas que falam assim, não, eu não participo porque não reflete a realidade do mundo, né? Eu acho que, assim, tem algumas coisas muito fantasiosas, tá? Mas tem muita coisa que te força a pensar de maneira diferente. E eu acho que é aí que tá a grande sacada. No dia a dia, você nunca sabe o que vai acontecer. E o cara ter te obrigado a pensar da maneira diferente, tá? Faz toda a diferença no dia seguinte. Cara, você falou um negócio que eu acho genial, porque assim, eles dividem os desafios
e eles trazem alguns problemas relacionados à criptografia, né? A cifragem de dados, você cifrar os dados, esconder informações através de combinações de códigos. Eles trazem desafios da web, trazem desafios de busca pela internet, trazem desafios de remontagem de situações, né? E que você tem uma coisa estragada que você tem que melhorar, resolver para conseguir achar a informação. Outras são de forense, que você tem dados que ocorreram e você tem que buscar da onde provieram aqueles dados, e envolve vários conhecimentos. Eles envolvem conhecimentos de como eu falei mesmo, da própria criptografia, de técnicas, de equipamentos. É muito legal. Por isso que eu acho que vale a pena. E o mais legal é isso, é manter ativo na cabeça as possibilidades e fazer você pensar fora da caixa, pensar diferente. E tem vários níveis, né? Os desafios de diversos níveis. Tem o fácil, tem o médio, tem o difícil, tá? É praticado em grupos, você pode ir sozinho? Pode, é muito mais complicado, tá? Mas eu acho que vale a pena olhar, vale a pena ver, vale a pena conhecer esse tipo de coisa. Eu acho muito legal. Existem sites também que oferecem o ano todo desafios para você melhorar o conhecimento ou desenvolver a curiosidade, né? Porque nada mais é do que você pôr em prática coisas que você conhece através da sua curiosidade. Isso é muito legal. E para fechar o programa de hoje, gente, a gente vai fazer uma homenagenzinha aqui que eu acho muito válida. É uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer, o Fernando também teve o prazer de conhecer. Eu fiquei sabendo da morte dessa pessoa e, eu fiquei triste no dia e ao mesmo tempo, eu acho que poderia ter feito mais e não fiz. Sabe que você deu aquela coisa assim, esse cara vai fazer falta. Você pensa, mas também não fez nada. E fiquei triste e, ao mesmo tempo, esqueci. E um negócio muito legal, né, é que várias tribos, várias religiões do mundo falam que você nunca morre de verdade enquanto você for lembrado, né? E aí eu vi uma homenagem feita pelo pessoal da CGI-BR e da NIC-BR, que até comentamos aqui hoje, por que nós falamos bastante de rede no programa de hoje. Nada desses computadores aqui no Brasil que você está vendo, ou que você está utilizando, poderia ser possível, ou talvez a gente estivesse em outro estágio, se não fosse essa pessoa, né? A gente está falando de Tadao Takahashi. Ele nasceu aqui em Campinas, foi professor da Unicamp, né? Eu conheci ele, é muito tímido, muito sarcástico pra caramba, a nossa cara, assim. O Fernando também disse que conheceu, ele tinha as frases certas para as coisas certas e as provocações certas na hora certa. Ele morreu em abril, a gente ficou bastante triste, eu não fiz nada, o Fernando também viu a notícia, ficou de fora, lembrou, né? Só que aí, sim, cara, é interessantíssimo quando a gente vê uma homenagem tão bonita quanto a que a gente vai compartilhar com vocês agora. Quer falar alguma coisa, Fernando, antes de eu botar o vídeo? Você acha que vale a pena a gente encerra e toca o vídeo para acabar? Não, eu vou passar o vídeo, falar assim, tá vendo que esse cara aí a gente... Beleza. Porque é muito legal, cara. Eu quero ver de novo. Porque vale exato, de novo, a gente vive hoje num mundo tecnológico, né? E que a gente muitas vezes não sabe o que aconteceu ou de onde veio. Então, a gente usa veículos e os carros que a gente tem hoje, independente de qual seja o modelo, né? Se é o Fusca, se é o Gol ou se é o Tesla, é graças ao Henry Ford, né? E de outros precursores, né? A gente sempre lembra da aviação, da briga entre os Santos Dumont e os irmãos Wright. Então tem sempre algum cara que fez alguma coisa. E, de novo, tecnologia no Brasil e a internet no Brasil, a gente não teria esse avanço que a gente tem hoje, que a gente está na frente de muito país grande, tá? Por causa do Tadao. Então vamos assistir o vídeo junto aí de novo e na sequência a gente termina o programa, gente. Espero que vocês gostem bastante, porque é muito recompensador. É verdade que a internet é um esforço coletivo, uma máquina de comunicação construída por milhares de pessoas.
Mas é verdade também que algumas dessas pessoas tiveram um papel muito mais importante que todo o resto. Ainda que você conheça um ou outro, existe gente fundamental para o sucesso da internet no Brasil, com o qual nem mesmo gente que trabalha há décadas com tecnologia está familiarizado. Em abril, um desses pilares morreu. Se hoje você e dezenas de milhões de brasileiros usam a internet diariamente, é por culpa de Eduardo Tadao Takahashi. Tadao, como era conhecido, era um sujeito brutalmente respeitado pelo mercado e que, mesmo com esse enorme impacto, sempre odiou aparecer. Décadas antes de Instagram, WhatsApp e YouTube, o grupo de pioneiros do qual Tadao fazia parte quebrava a cabeça para entender como aquela rede, ainda acadêmica, adotaria um modelo que garantisse o seu funcionamento livre e universal. Nesse processo todo, Tadao foi fundamental em 2 pontos muito importantes. A computação sempre esteve presente na vida do Tadao. Nascido em Campinas, ele se formou em Ciência da Computação e Comunicação Social e passou a dar aulas de computação na Unicamp. Em 1976, ele começou um mestrado no Instituto de Tecnologia de Tóquio, no Japão. De volta ao Brasil, o emprego no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, o levou às suas maiores realizações profissionais. Na época, organizações da sociedade civil discutiam formas de fomentar o acesso à internet. O Brasil já tinha se conectado a redes acadêmicas, mas parecia claro que, em algum tempo, começaria o interesse fora das universidades. Era preciso que alguém projetasse uma estrutura na qual a rede se montasse. É o chamado backbone. Em 1989, a responsabilidade de criar o backbone caiu no colo de Tadao, convocado para assumir a liderança da RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. Quem operacionalizava essa rede era a FAPESP, sob a batuta do Demigético. Montar um backbone nacional num país enorme como o Brasil já é difícil hoje. Imagine então no fim da década de 80. Coube a Tadao orquestrar uma equipe para comprar equipamento, instalar pontos de presença e encarar os mais variados desafios. Em 1992, 3 anos depois da fundação da RNP, o backbone já alcançava 10 estados mais o Distrito Federal. Foi por essa infraestrutura, coordenada por Tadao, que a internet comercial arrancou no Brasil. Anos depois, o Tadao deu uma outra contribuição fundamental para a internet. Em 1995, o governo Fernando Henrique Cardoso estudava como oferecer a internet comercial por aqui. Já existia um plano, concentrar o acesso na Embratel, a estatal que cuidava das conexões digitais por 20 anos. Àquela altura, países europeus seguiam o caminho contrário, quebrando seus monopólios de telecomunicações. Junto a Tadao, o IBASE, liderado pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, e o engenheiro Carlos Afonso, o famoso CA, não achava bom o modelo estatal de acesso. Em um jantar no restaurante Alcaparra, no Rio de Janeiro, os 3, Tadao, CA e Betinho, tentaram convencer o então ministro das Comunicações, Sérgio Mota, das vantagens de um modelo privado. Funcionou. Um mês depois do jantar, a Embratel foi vetada de fornecer acesso direto ao usuário final e foi criado o CGI, o Comitê Gestor da Internet. O plano estatal de acesso ruiu. Há quem defenda que o jantar no Alcaparra foi o ponto seminal para que o Brasil tivesse uma internet livre e pulsante. Até hoje, dezenas de milhões de brasileiros que passam o dia navegando ou o crescente número de nós que ganham a vida online dependeram dessas 2 contribuições do Tadao. Na época em que qualquer mínimo avanço profissional justifica textões nas redes sociais, o Tadao tinha todo o histórico e o impacto para se gabar, mas ele preferia não fazê-lo. Tadao era o anti-Instagram, o anti-LinkedIn. Fora do pequeno grupo que estuda esse setor, ele era um ilustre desconhecido, e isso nunca o incomodou. Pelo contrário, o Tadao gostava de ser desconhecido. Ele rejeitou incontáveis entrevistas e convites porque não gostava de aparecer. Poucas pessoas tiveram contato com o Tadao de verdade. O perfeccionista que se cobrava muito, o trabalhador incansável, o dono de um humor fino e irônico, principalmente quando tirava sarro de si mesmo,
o amigo que jamais se negou a discutir uma ideia, por mais estapafúrdia que fosse. Tadal morreu em abril. Alguém que impacta a vida de tantos brasileiros não é exatamente um desconhecido. A gente só precisa conectar o autor e a obra. Algumas culturas acreditam que ninguém morre de verdade enquanto for lembrado. Nos esforcemos, então, para que mais pessoas entendam a importância que Tadao Takahashi teve para a internet no Brasil. Sensacional. Tá? Só digo isso, é sensacional. É. Esse cara faz falta. Tem uma história linda. Nunca fiz questão de aparecer. Tá aí. Senão a gente não estaria aqui agora falando com vocês. E assim, o mais legal é que hoje, né, eu achei que a pauta estava pequena, a hora que eu joguei para sua mão, teve um monte de coisa que a gente já tinha conversado durante a semana, apareceu mais essa, e a gente falou um monte de endereço IP, falamos um monte de internet, backbone e tudo mais. Talvez a coincidência não exista, e foi isso que aconteceu hoje. Puta, matou. Tadal, onde quer que esteja, obrigado, cara. E mais legal ainda, esse pessoal que fizeram aí do CGI, do Nick BR, ter feito essa narrativa aí, né, que foi o Carlos Afonso, foi o CA, né? Você é um dos caras que tá falando aí. Não tem nem o que falar, cara. Agradecer, e eu tenho prazer, né, você também, eu tenho certeza disso, a gente trazer esse conhecimento pra galera. É isso, o programa tá aí, eu quero uma ótima semana para todo mundo, muita coisa boa, tá? Que tenha problema também, porque com problema que a gente faz nosso programa. E aí, até semana que vem. Alexandre Menini, tô aqui, grande abraço! E eu aqui, Fernando Amati, mais uma vez trouxemos para vocês mais um programa feito por especialistas com os desafios do mundo digital e da segurança cibernética, através dessa linguagem fácil, clara, divertida, acessível, sem esquecer a dose de polêmica, acidez e ironia. Abraço! Até mais! Programa Edzone.